Boa noite para todos. Nós vamos nessa noite falar sobre perdão. E aí, quando a gente pensa em perdão, eu não sei vocês, mas é uma coisa que é difícil ainda, né? A gente pensa nele e não sabe se engole, se arrepia, se dá uns... Porque acredito seja uma das mais difíceis ações que temos que ter na vida terrena, aonde nós vivemos muito ainda imbuídos de orgulho, de vaidade, de soberba, né? Com as quais é muito difícil admitirmos os nossos erros e muito fácil criticarmos e nos ofendermos com os erros alheios. Então, começando por aí, nós já percebemos, né, quão é difícil. Até porque, durante muito tempo, se você pedisse perdão, você era considerado fraco, medroso. Se você perdoasse, você também era considerado um bobo. Fazem gato e sapato daquela pessoa e ela está sempre aceitando tudo. É mesmo uma boba. Assim nós passamos, principalmente, a nossa infância, juventude, né? Falo por aqueles vividos assim há um tempo mais ou menos como o meu. Hoje em dia, a juventude ela está um pouco menos crítica, né? Eles estão se aceitando um pouco mais, mas não sei se estão se perdoando mais. Então, em primeiro lugar, como humanos, simplesmente, eu diria assim, nós precisamos refletir e remodelar os nossos pensamentos para que consigamos entender e acreditar que o perdão é um ato nobre, de amor e de extrema coragem para quem perdoa e para quem pede o perdão. Além disso, transforma o ser, tornando-lhe humilde de coração. E ser humilde de coração é justamente o oposto daquilo que acreditávamos ser humilhados quando pedíamos ou desculpávamos alguém. Porque não era humildade, parecia humilhação. Novamente, aquele sentimento de nos tornarmos pequenos frente aos olhos da humanidade. Quando nós entendemos os exemplos que o Mestre Jesus nos deu, que através de sermos o menor de todos, seremos grandes um dia, que sendo os últimos nos tornaremos os primeiros,
aí a gente começa a mudar essa forma humana de olhar. Quão grandiosa é a alma, o coração, que se sente humilde, capaz de pedir perdão e de perdoar. Então, eu vejo de forma muito importante nós lembrarmos e modificarmos dia a dia esse pensamento que nos foi dado, né? Tanto na vivência atual, como provavelmente em vivências anteriores, né? Que tinham ainda essa sensação de fracasso, de fraqueza, quando se perdoava ou se admitia as suas falhas pedindo perdão. Jesus vem ao mundo e nos mostra completamente o oposto desse sentimento tão pequeno, né, e tão mesquinho daqueles para com os que verdadeiramente abrem seus corações para pedir perdão e para perdoar. Acredito eu que, por conta desse pensamento trazido há muito tempo em nossa mente, vem a nossa dificuldade de perdoar e principalmente de pedir perdão. Não é aquele, ai, desculpa, né? Mas é o perdão mesmo, consciente de que falhei. Me perdoe, falhei com você. Nas palavras, nos atos, nas omissões. Eu falhei. Isso é pedir perdão, é perdoar. O que a gente costuma dizer é, ai, desculpa, me atrasei. Ai, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Falei sem pensar. São desculpas. Mas não é um pedido consciente. Diferente do que é dizer, me perdoe. Eu usei mal as palavras. Deverei pensar daqui para frente muito mais antes de falar. E isso é difícil, porque nós temos que nos colocar, tirar as máscaras, tirar a vaidade, tirar o orgulho, tirar o egoísmo, nos desfazermos de todas essas vestimentas que nos acompanham, alguns como um capote, outros como um lenço, outros como um pequeno cordão, dependendo da elevação moral de cada um, mas que ainda, como humanos, temos em nossas raízes. E só quando nós estamos nus desses sentimentos é que nos colocamos realmente como humildes de coração. E aí sim, perdoamos verdadeiramente ou pedimos o perdão de forma verdadeira, real. Eu anotei a frase e não sei realmente dizer, devia ter dado uma pesquisada, mas a frase me caiu hoje à tarde, assim, caiu do livro até. Estava escrita num papelzinho. O perdão é o corolário do amor.
Ou seja, o perdão é consequência do amor, é complemento, é uma ação que vem de amar. Por isso, ele é tão nobre, porque não há nada mais nobre do que o amor. Não há nada que nos aproxime mais de Jesus, dos grandes espíritos de luz e bondade, do que o verdadeiro sentimento de amor. E sendo assim, o perdão, para quem ama, ele vem de uma forma transparente. Mas quem ama de verdade, ama não apenas pelas paixões, mas ama pelo ser que está à sua frente, pelo irmão, filho do mesmo Pai, nosso Deus, que conosco está travando um desacordo, um momento difícil, mas caminhando conosco na mesma trilha. E aí sim, esse verdadeiro amor, ele perdoa. Por isso, dizem que as mães, com todo respeito aos pais, as mães perdoam com facilidade. Porque o amor de mãe é tão grande e Deus deu a nós, mães, essa dádiva que, como Ele, nosso Pai, que também nos perdoa todos os dias, né? Nós, mães, também temos a tendência, mesmo com dor, com um pouquinho de sofrimento, nós perdoamos e abraçamos os nossos filhos. Muitas vezes sabendo que, apesar de termos perdoado, abraçado com todo o nosso amor, Ele não deixará de passar pelas dificuldades, né, as quais Ele foi o agente da ação a qual precisaria desse perdão. Sabemos que todos nós colheremos da nossa plantação. E é assim que Deus nos acolhe, nos perdoando, nos amando, nos dando oportunidades numa mesma vivência ou em tantas encarnações como Ele nos proporciona a oportunidade, para que, através do perdão e do amor incondicional que o Pai tem por nós, nós aprendamos nos nossos erros, nas nossas falhas, a nos burilarmos, a nos melhorarmos. E através desse sentimento de amor que nós recebemos, nós aprendamos a doar. Então, quando nós começamos a olhar o perdão como uma atitude vinda de Deus, vinda de um Mestre Jesus para conosco, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que acreditamos terem nos ofendido? Pedro
ignora Cristo por 3 vezes. E Jesus sempre perdoou. Perdia a cabeça, era machista por tempo, enfim, impulsivo, mas Jesus chamava-lhe a atenção carinhosamente e através do perdão, quer dizer, através do amor do Cristo, Pedro foi se transformando, a ponto até de permitir que a esposa sentasse à mesa com eles. Numa época em que isso não acontecia, ele teve que quebrar do seu machismo e das tradições para aceitar as mudanças. Judas foi perdoado. Se Jesus fez tudo isso, se o nosso Pai faz isso todo dia com cada um de nós, quem somos nós para não pedir o perdão ou para não perdoarmos? Sejamos misericordiosos como é misericordioso nosso Pai que está nos céus, ensinou-nos Jesus. Ser misericordioso significa saber perdoar as ofensas que se recebe, o mal que nos fizerem ou o prejuízo que nos causaram. A mais bela coisa que podemos mostrar a Deus é nosso coração livre de ódios ou de qualquer ressentimento contra nossos irmãos. Se alguém nos fizer alguma injustiça ou injúria, se não procederem bem para conosco, tenhamos a coragem necessária para perdoar e esquecer. Claro, é um ato de muito exercício, principalmente quando sentimos a dor daquilo que acreditamos ser uma ofensa, uma traição. E é difícil pensar, como dizia Santo Agostinho, né? Amar os seus inimigos. Era ele? Não, ele dizia... Gente, perdi o fio. Desculpa, é que eu tenho uma dificuldade com nomes, já falei isso para vocês. Mas, enfim, tinha uma outra palavra de Santo Agostinho que justificava bastante essa questão. Mas o importante é que nós tenhamos em nós o desejo. Aceitar a dificuldade do perdão é se colocar também de forma humilde perante o nosso Deus Criador. Sou limitado, sim. Ainda abraço os valores da vaidade, ainda me ofendo com a visão alheia sobre mim? Sim. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos perdoar aqueles a quem nós acreditamos terem nos ferido, nós temos que pedir perdão a Deus pela nossa vaidade, por nos deixarmos ferir, porque só o vaidoso se fere, porque ele não aceita
a colocação do outro sobre si mesmo que não acompanhe o seu próprio pensamento. Então ele está me ofendendo. E aí vem o erro. Ele não está me ofendendo, ele está dando a sua opinião. Se não é igual à minha, mesmo que seja sobre mim, paciência. Ele é ele, eu sou eu. É difícil, porque não é um exercício que costumamos fazer no dia a dia. Mas, quando ligamos essas considerações de que, por quê? Por que me é tão difícil deixar a mágoa de lado? Porque eu já perdoei, entendeu? Já perdoei. Não tem mais nenhum problema com a fulana. Só que assim, ainda não esqueci, né? Aquilo que ela me falou vai me doer pela vida toda. Então não é perdão. Na verdade, você está precisando se auto-perdoar, porque você está errando com você mesmo, muito mais do que para com o outro. Porque se você acredita que o outro errou, ele só errou porque você se sentiu ofendido. Se você se sentiu ofendido, é porque o seu orgulho está maior do que a sua consciência. Falo isso de mim. Não estou aqui para apontar o dedo a ninguém. Mas nós temos essas limitações. Não, eu vou perdoar, mas é que aquilo ainda não passou aqui. Então peça ajuda. Peça a Deus perdão por essa fraqueza, porque isso é realmente a nossa fraqueza. Nós podemos nos defender dizendo, mas eu sou uma pessoa tão boa, dou até palestra da casa espírita. Todo mundo diz que eu sou querida, que eu sou bonitinha. Como é que alguém vem e me ofende com tal coisa? É difícil de engolir. Estou magoada. Quem é que está cometendo o erro? Quem, por minha opção, me magoou, ou eu, que estou me deixando magoar porque estou revestida de orgulho e de vaidade? Ninguém pode dizer que eu sou isso ou aquilo, porque eu sou tão queridinha, em todo lugar que eu vou eu sou querida. Então aquela pessoa é que está errada. Não, quem está errada sou eu, que não aceito a opinião alheia, que me acho a dona da verdade e só aqueles que me tratam como eu acredito que eu mereço é que estão certos. Porque eu não faço nada de errado. Mesmo quando eu estou nervosa, que eu falo alto, que eu brigo, que eu... Não, mas eu estava nervosa. Foi só por isso. Né? Quer dizer, vejam a dificuldade que nós temos em perceber que a única ofensa que pode ser feita a nós é por nós mesmos. É por nos acharmos tão alguém que quando alguém discorda, o nosso orgulho inflado se fere e a gente chora, a gente sofre, porque nós somos
vítimas de um algoz. Só que o algoz, somos sim, somos vítimas de um algoz. Mas não da pessoa que proferiu aquilo que eu não gostei, mas de mim mesmo. Eu sou algoz do meu orgulho, da minha vaidade, que me faz me achar melhor do que os outros, a pessoa mais certa do mundo, em que não admite ser contrariado. Quando nós temos a certeza do que somos, e isso é um caminho que nós precisamos continuar dia a dia a trilhar, eu diria até que é uma colina, sabe aquela que a gente vai, né? Não é tão fácil quanto um plano, caminhada é mais difícil, que às vezes a gente escorrega mais facilmente do que no plano, né? É essa questão de eu sou filha de Deus, sou da forma que Ele me atribuiu ser, tenho o conhecimento que Ele achou necessário para a minha vida e sou perfeita, porque sou filha dele, perfeita para a vivência que eu preciso ter nessa vida. Quando a gente tem essa certeza, o outro pode dizer, ai, mas você é tão barriguda, horrorosa, por que botou essa roupa, não bota aquela que fica mais discreta? Aí tu vai olhar para a pessoa e vai dizer, porque eu gosto. Né? As mulheres são ferozes nisso, né? Ai, por que não vai fazer uma lipo? Ai, obrigada pelo conselho, tudo bem, né? Posso até pensar, não é muito a minha praia, mas... Ah, não. Na hora a gente vai dizer assim... Tá me chamando de gorda, de feia e ainda me mandou fazer lipo. Ah, vou ficar aqui com essa pessoa. Não interessa o que ela pensa. Eu estou feliz comigo. Né? Uma coisa que é muito engraçada, né? Quando a gente se vive bem com a gente, é engraçado. Eu sempre fui assim, esta altivez de pessoa, né? Ainda tive problema de crescimento, quer dizer, eu tinha 13 anos, as minhas amigas de colégio tudo já colocando corpo, né? As meninas sabem a idade ali dos 13, 14, né? E eu tinha tamanho de 9 e corpo de 9. Todo mundo brincava comigo, porque eu era o chaveirinho do 7º ano. Todas as meninas encorpando, os meninos ainda que se aproximavam mais a mim, porque o menino com 13, 14 ainda era mais mirradinho, né? Então eu era pouca sombra, eu era pintora de rodapé, eu era o chaveirinho do 7º ano, né? E assim por diante, alguns outros elogios, que eu achava o máximo. Chaveirinho do 7º ano mesmo eu adorava, porque todo mundo me paparicava. Eu era aquela coisinha pequenininha do 7º ano. Para mim, era ótimo. Nunca tive problema de ser baixinha. Até pedi para os meus pais para fazer tratamento e tal, porque, assim, estava uma coisa muito desconforme, mas nunca fiquei ofendida, porque eu era bem resolvida com isso. Com isso. Não é com as outras coisas, não. Ainda tem muita coisa que eu tô, como eu falei, ó, não é nenhuma caminhada plana, ela é íngreme. Se entender, se aceitar a ponto de não se ofender para não ter que perdoar e pedir perdão quando alguém se sentir ofendido por você. Eu falei numa
inclinaçãozinha, eu já estou achando até que é quase que um paredão daqueles que só com escalada, sabe? A gente consegue subir. Não é fácil. Mas, aprendendo as técnicas certas, todo mundo consegue chegar no pico. Pode levar 100 encarnações, pode levar menos, mas aprendendo a técnica, nós vamos conseguir escalar a montanha, né? Claro que falando assim parece tão simples, basta a gente lembrar do valor que temos perante nosso Pai, perante a espiritualidade, perante os nossos pais terrenos, né, que a maioria idolatra seus filhos, e nos amarmos. Só isso. Básico. Mas sabe o que é só mesmo? É todo dia a gente acordar e se sentir verdadeiramente filhos de Deus. E como tais, em crescimento, pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, esclarecimento para podermos nos melhorar e seguir a vida com a fé de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Devemos perdoar tantas vezes quanto formos ofendidos. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes deveríamos perdoar? Seriam até 7 vezes? Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que consigamos, dia a dia, começando a perdoar uma única pessoa, uma única vez, e dessa única vez galgarmos, quem sabe, 70 vezes, 7 vezes, perdoarmos a nós e aos outros. Que a bênção do amor do Pai e a luz da espiritualidade acompanhem todos nós e que tenhamos uma excelente noite. Muito obrigada.